Somente creio. Possível, tudo é possível aquele que crê. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez nos ter dado esta grande e riquíssima oportunidade de vir e de adorar o Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, que a mão de misericórdia esteja em nossos corações, abençoando nossas vidas, tirando de nós tudo aquilo que impede nós de ser abençoados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, das nossas almas. Abençoa cada irmão, cada irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler em pé. Aproveitar que estamos em pé, vamos ler o livro de São João, capítulo 1. Nesta noite eu quero falar sobre a encarnação do Verbo. São João, capítulo 1, versículo 1. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. E que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós, né? Amém. Sobre cada um de nós. E abençoe também os nossos irmãos ouvintes da internet que estão conosco, também acompanhando as mensagens. No livro de São João, o Evangelho, no capítulo 1, no verso 1, nós já falamos muito sobre esse assunto, mas esse assunto nunca se chega para nós, né? Ele sempre renova para nós, né? Sempre está renovando, né? Nós não estamos assim, como se diz, cheios disto, assim, como se bastasse, como se não precisasse de mais informação. A palavra de Deus, ela vai renovando cada vez mais, né? No livro de São João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 está escrito assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, tomamos também o livro de São João, o mesmo livro, capítulo 14, no versículo 8. Nós vamos tomar o versículo 8, quando Filipe, um dos discípulos do Senhor Jesus, ainda tinha alguma questão em mente, mas não somente ele, porque a Bíblia, no versículo 8 do capítulo de São João 14, relata uma pluralidade
quando se fala mostra-nos o Pai. Então não era somente Filipe, mas os discípulos também tinham esta questão em si, sobre a dificuldade de entender a manifestação do Pai. Em São João 14, verso 8, está escrito: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, aqui nos encontramos com a Tua Palavra. Abençoa-nos mais uma vez. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, e que nós possamos, dentro da Tua presença, ter uma porção da Tua Palavra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus seja misericordioso para cada um de nós e que possamos cada vez mais ter o entendimento mais verdadeiro, entendimento mais concreto, mais puro sobre a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evidentemente que nós não temos problemas, creio eu, nós não temos nenhum problema quanto à revelação de que Jesus Cristo é Deus. Não temos nenhum problema quanto a isso. Mas o profeta Irmão Brana pregou a mensagem intitulada A Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 53. Ele disse assim: agora, essa é a revelação. Que revelação? Vou repetir. 53, a revelação de Jesus Cristo. Agora, esta é a revelação. Cristo Jesus é Deus. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Agora, presta bem atenção nisso aqui, é muito importante. Não importa quanto você se esforce, você não pode provar que há 3 deuses, ou 2, ou 2 seres, ou mais de um ser. Mas também se necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo para que você possa entender que Ele é um. Amém, irmãos? Amém. Se necessita de uma revelação para ver que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Aí ele diz, ele ponteia, ele coloca um ponto. Aí ele continua. Satanás entrou na igreja e cegou as pessoas acerca dessa verdade. Então, o motivo da igreja, o motivo das pessoas perderem o sentido da revelação de quem é Deus, acrescentando mais uma pessoa na sua deidade, ou acrescentando mais um ser na sua divindade, então isto não é trabalho de Deus. O profeta disse, isso foi trabalho do diabo. Satanás cegou o entendimento. Na mensagem à era de Laodiceia, o profeta Irmão Brana diz: agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal. Qual é a revelação principal da Bíblia? Jesus Cristo é Deus. Estamos regressando à revelação principal.
a revelação mais importante da Bíblia inteira, que é: Jesus é Deus. Amém? Há um só Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Página 6. Agora observe bem. Eu quero voltar aqui São João, capítulo 14. Quero que os irmãos peguem suas Bíblias. Nós lemos o versículo 8 e o versículo 9. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus então respondeu: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Agora, quero que os irmãos prestem atenção no versículo 6 de São João. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Observe que Filipe, no versículo 8, está pedindo a Jesus para mostrar o Pai. Então, irmão, quero que vocês prestem atenção, porque, evidentemente, você, como crente, como cristão que crê na mensagem, deve notar essas coisas, porque existe nesse mundo vários espíritos de interpretação e que você, a qualquer dia desse, ou qualquer hora, ou qualquer momento, pode chocar com eles, pode encontrar com eles, né? E então você tem que estar vacinado, você tem que estar pronto, na prontidão, com a revelação, não com a mentalidade de uma revelação, mas com a revelação do Espírito Santo. Não com a mentalidade de uma revelação. Isso quer dizer, de uma apropriação indébita de uma revelação pessoal que a pessoa obteve. Mas observe o versículo 6. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Que era não, que é. Aí ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha o versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, preste atenção aqui. Esse conhecer aqui não é conhecer a cidade onde ele nasceu, não é conhecer quem foi sua mãe, assim, no sentido de quem foi aquela que foi a portadora de trazê-lo ao mundo, de ser a portadora. Não é no sentido de qual tribo ele é, nada disso. Esse conhecer aqui não é endereço, CEP, rua, não. Esse conhecer aqui é entender, amém, irmãos? Se entendesses, se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Olha o que ele disse: e já, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Amém, irmãos? Então observe que nós observamos que Jesus está falando que aquele que tem a revelação, ele está olhando para o corpo, que é apenas a manifestação daquele verbo que se fez carne. Jesus está mostrando que aquele que está olhando para o corpo, com entendimento, com revelação, está olhando para o verbo, que é a palavra que se fez carne. E quando a pessoa vê desta maneira, está vendo o Pai. Amém, irmão? E quando a pessoa vê desta maneira, ele está vendo o Pai. E os discípulos até então não estavam vendo desta maneira. Até então, quando Jesus relatava do Pai,
os discípulos estavam entendendo que havia uma pessoa separada dele, que havia uma pessoa separada de Jesus. Mas Jesus está dando aqui a enfatização de que o seguinte: se vós conhecesseis a mim, em outras palavras, se entendessem a manifestação, deste corpo, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o tendes visto. Amém, irmãos? Então observe bem que quando as pessoas olham para a manifestação do corpo, não como um segundo ser, não como uma segunda pessoa, mas olha para a manifestação do corpo, sendo o Verbo que se fez carne, então ele enxerga o Pai. Amém, irmãos? Ele vê o Pai. Ele não vê uma segunda pessoa e nem vê um segundo ser. Ele vê o Verbo encarnado. Ele vê a palavra encarnada. Amém? Então, através disto, eu quero falar nessa noite sobre a encarnação do Verbo. Nós lemos São João 1, capítulo 1, versículo 1, nós vemos João fazendo a sua narração do princípio de quando a palavra, que era o Logos que tinha saído de Deus, começou a falar, começou a criar. Por isso que João diz, no princípio era o Verbo. Verbo quer dizer palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. Amém, irmãos? E o Verbo era Deus. Amém? E esta palavra que saía de Deus se tornou carne e habitou entre nós. Amém? Então, não coloque a palavra e Deus como duas pessoas. Deus e a palavra é a mesma coisa. Então, nós sabemos que o Verbo é a palavra e a palavra é o próprio Deus. Mas quando se fala que a palavra se fez carne, não diz em lugar nenhum na Escritura e o Filho se fez carne. Não existe isso na Escritura. Não. Isso é a doutrina romana. E está se espalhando aí por alguns grupos, até mesmo da mensagem. A palavra se fez carne, não diz, e o Filho se fez carne. A carne, a matéria, que chamamos de corpo, o corpo, esse corpo levava um nome. Certo, irmãos? Amém. Então, quando esse corpo, que era o Verbo encarnado, a palavra feita carne, então esse corpo levou um nome. E esse nome chamamos de Senhor Jesus Cristo. Amém. É terrivelmente dizer assim: o Filho se fez carne. Errado. Mas é certo dizer: Deus se fez carne. Amém. Porque a Bíblia diz de Deus conosco, não de uma segunda pessoa, um segundo ser, mas do próprio ser, Deus conosco, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então você observa bem que quando se fala a expressão o Filho se fez carne, é uma expressão errada,
que não combina com as Escrituras. Porque o princípio da manifestação do corpo teve um princípio e teve um fim de dias. Não existe Filho eterno. Existe Deus eterno. A expressão filho, o nascimento, um dos atributos de Deus, porque Deus tem 3 atributos maiores: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses atributos são para se relacionar com a sua criação. Esses atributos é para que a criatura se relacione com seu Criador. Então ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele foi Pai gerando, ele foi Filho nascendo, e ele é o Espírito Santo nos confortando, nos consolando. Não é 3 trabalhos de 3 pessoas, ou de 3 seres, mas o trabalho de um ser, de um Deus, que se manifestou em 3 atributos, nos quais estava nele para ser e fazer. Então, observe bem que o corpo é apenas a manifestação daquele verbo que se fez carne. Presta bem atenção. Não existe, nunca existiu, uma pré-existência do Filho. Não. Quando você pega as mensagens do profeta, pergunta e resposta sobre Gênesis, e ele viu ali o filho brincando na porta do pai, aquela coisa toda, o irmão Branham está falando de atributos. Atributos. Quando você encontra com um desses crentes dualistas na mensagem, eles vão pegar para você São João 17. Vamos ver? Pega a sua Bíblia. Vejam bem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Olha o versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora observe que isso aqui, com uma visão errada, dá a entender que havia uma pré-existência do Filho com o Pai. Só que aqui o irmão Branham vai nos dizer nas mensagens que eu estou aqui para mostrar agora para os irmãos, que isso está falando de atributos. Amém? Ele não está falando de personalidades. Ele está falando de atributos. Atributos que estavam em Deus antes que o mundo existisse. Em Deus estavam esses grandes atributos. Quer ver? Observe que em São João 17,5 diz: agora, ó Pai, glorifica-me com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo é revelado em sua própria palavra 54. Observe. Ele diz: toda aquela verdadeira revelação da palavra se concluiu em um corpo humano. E Deus colocou carne ao seu redor. Esta é a razão pela qual ele foi chamado de Filho. Amém, irmãos? Presta atenção, vou repetir. Toda a verdadeira revelação da palavra se concluiu em um corpo humano. E Deus colocou carne ao seu redor. Esta é a razão pela qual ele foi chamado de Filho. A razão pela qual ele se refere a Pai, ora,
Isto é tão simples se você simplesmente deixe que Deus coloque isto dentro do seu coração e da sua mente. Amém? Agora, observe para você ver na mensagem Casamento e Divórcio, pregado pelo irmão Brana, Casamento e Divórcio, para vocês verem o que o irmão Brana diz sobre isso, que é muito importante. Às vezes as pessoas não entendem. No parágrafo 127, veja, escutem agora vocês, por uns poucos minutos eu quero chamar a vossa atenção para algo. O que é Deus? Deus é um grande ser eterno. No princípio, lá atrás, antes que tivesse um princípio, ele nem era Deus. Você sabia disso? Um Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Ele vivia sozinho. Amém, irmãos? Então observe bem que ele está dizendo, ele vivia sozinho. E então, quando uma mente dualista ou trinitariana toma São João 17, glorifica-me, ó Pai, com a glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Como se avaliasse e cresce na pré-existência de um filho que estava ali com Deus o tempo todo. Não. Olha o que o irmão Brana vai dizer. No mesma mensagem, 127, Casamento e Divórcio. Ele vivia sozinho e dentro dele havia atributos. O que é um atributo? Um pensamento. Note, ele era seus atributos, que estava dentro dele. Agora, o que estava dentro dele? Estava dentro dele o desejo de ser pai. Amém, irmão? Estava nele o desejo de ser filho. Amém, irmão? Não está dizendo que estava com ele um filho. O profeta não está dizendo, estava com ele um filho. Não, ele está falando o seguinte, estava dentro dele o desejo de ser um filho. Estava nele também um desejo de ser salvador, curador. E todas estas coisas aqui somente estava expondo os seus atributos. Amém? Então observe bem, nós vamos tomar aqui a mensagem. Então vocês observam que ele está falando, Jesus estava falando dos atributos. E esse filho foi um atributo que Deus quis ser e ser chamado de filho. É tanto que Isaías descreveu que Deus mesmo se deu como filho. Amém? Amém. Isaías 9:6. E um filho se nos deu. Ele se nos deu como filho. Amém, irmãos? Amém. Ele quis ser isto. Estava no plano de Deus ser isto. Ele desejava ser isto. Amém, irmãos? Amém. Então observe que ele pregou a mensagem chamada Tua Casa. Parágrafos 72 e 73. Olhe, antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse luz, antes que houvesse um mundo, antes que houvesse uma estrela, antes que houvesse um átomo, antes que houvesse uma molécula, Deus existia. Quem é esta pessoa? Deus. Ele é ar, ele é luz, ele é Deus. E isto é tudo que você pode dizer. Apenas pense. Em um pequeno átomo há cerca de quantidade de moléculas. E além das moléculas, antes que houvesse uma delas, ainda havia um Deus. Amém, irmãos? Ele era tudo. Enchia todas as coisas. Agora, neste Deus, nós vamos fazê-lo ter uma pequena forma para que você possa entender. Dentro desta pessoa, Deus, havia atributos. E esses atributos eram para ser pai, ser curador,
ser Salvador, era isto que havia nesta grande pessoa antes que houvesse uma molécula ou qualquer coisa. Quando não havia nenhuma molécula, ainda havia Deus. 73. Agora, nele havia atributos para ser Pai, para ser Filho, para ser Salvador, para ser curador, para ser todas estas coisas. Esta pessoa tem todas estas coisas. Vê? Então aí está. Todas estas coisas estavam em Deus. Amém, irmãos? O que aconteceu? Deus apenas colocou esses atributos para fora, quando ele então falou a palavra. Amém, irmãos? E quando ele falou a palavra, manifestou-se para fora o que ele desejava ser. Desejava ser. Não somente ser, mas que desejava também fazer. Amém, irmãos? Então observe que nesta grande revelação que nós observamos, nós vemos que Deus, sendo esse grande ser maravilhoso que nós cremos, na qual se condescendeu-se até nós, por meio da manifestação daquele corpo, trazido até nós, um corpo de carne, nós vemos que Deus apenas estava mudando de máscara. Na mensagem A Divindade Explicada, parágrafo 235, o irmão Branham diz: eu o reconheci. Ele foi o Pai, não um outro Deus. Ele foi o Filho, não um outro Deus. Ele foi o Filho, o mesmo Deus. São três ofícios. Deus, nesta dispensação da paternidade. Se você desejar dar o nome a isto da paternidade, filiação, e é o mesmo Deus em nós agora. Eu estarei convosco, ele disse. Eu, pronome pessoal, eu estarei convosco. Deste modo, são três ofícios e não três deuses. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, 125, Jesus disse: como podem dois juntos andarem juntos, a menos que eles estejam de acordo? Como você pode tomar os metodistas, batistas, presbiterianos, católicos e juntá-los todos desta maneira e ser um? Vocês talvez sejam um sob a ordem de um homem, porém Jesus disse, para que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Amém, irmãos? Vejam bem, presta bem atenção. Se você observar, nós temos Deus manifestado num corpo, e este corpo, quando é nascido, trazido ao mundo, através daquela concepção imaculada, sem pecado, sem desejo sexual, nós observamos que no momento em que Deus entrou naquele ventre ali de Maria, no momento em que aquele corpo estava sendo gerado, imediatamente o atributo de Deus tornou-se filho. Amém, irmãos? Amém. O próprio Simeão disse, antes de morrer, e ele será chamado filho do Altíssimo. Amém, irmãos? Amém. Então ele foi logo tomando o ofício de filho. Veja, para Deus manifestar aquele atributo que tinha nele lá antes da fundação do mundo, o desejo de ser filho, tinha que haver um nascimento. Amém, irmãos? Amém. Lá atrás, antes que o mundo existisse, ele desejava ser um pai, e ele foi.
Ele desejava também ser um filho, e ele foi. Mas para esse filho, esse atributo de filho, viesse aqui na terra, tinha que ter um nascimento envolvido. Amém, irmãos? Amém. E quando ele nasceu, e quando aquele corpo veio da madre, ele então foi tomado pelo ofício de filho. Amém, irmãos? Amém. Mas só pelo fato dele ter tomado o ofício de filho, que o ofício do pai se separou dele. Não. Os irmãos entendendo, irmãos? Você não pode dividir Deus. Você não pode dividir Deus. Você pode dividir a sua dispensação, o seu trabalho. Você pode dividir o que Deus está fazendo naquela hora. Se naquele momento é redenção, amém, irmãos? Amém. Se naquele momento ali é expiação, é expiação. Se naquele momento ali era o ofício de filho, era o ofício de filho. Amém, irmãos? Amém. Mas a paternidade nunca saiu dele. Os irmãos estão entendendo? Ele disse, eu e o pai somos um. Então, quando Filipe queria ver o pai separado do filho, só pelo fato de Jesus ter sido chamado de filho, isso não quer dizer que o ofício que havia nele de pai, antes de ser filho, tinha saído dele. O próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o pai. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, observe bem que o irmão Branham, ele diz assim, vê, para que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Agora, ele quer que todos nós sejamos um nele, que é a palavra. Amém. Aí está, um com o Pai. E o Pai é o Filho, a mesma coisa. Amém, irmão? Amém. E o Pai é o Filho, a mesma coisa. Então você observa bem que Jesus queria mostrar para os discípulos que ainda tinha aquele probleminha na mente sobre a manifestação. Por isso que é necessário uma revelação para compreender este grande mistério de Deus revelado. O grande mistério de Deus é uma pessoa. Os irmãos entenderam, irmãos? É uma pessoa revelada. Enquanto que os discípulos não compreendiam a manifestação, enquanto eles não estavam dividindo aquela porção daquela palavra naquele momento na qual estava sendo feita carne, até compreendo que aquilo era demais para eles naquele momento, até compreendo que aquele Deus, o Deus criador do universo, o Deus que fez todas as coisas, o Deus sem limites, o Deus eterno, o Deus sem tamanho, sem altura, sem profundidade, até entendo que a cabeça deles ficaria um pouco meio inchada de entender que o Deus eterno estava ali, amém, irmãos? Amém. Num corpo de carne, habitando no meio deles. Mas era necessário que eles compreendessem, naquele momento, a manifestação de Deus para o trabalho. E o trabalho é o ofício. Os irmãos entendendo? Quando você se torna pai, é logo quando vem o filho. E então agora, você, além de trabalhar como marido, agora você trabalha em outro ofício como pai. Os irmãos entendendo, irmãos? Então, trabalhando como marido, o seu filho ou a sua filha não tem direito de você como pai, como marido. Tem a sua esposa. Os irmãos entendendo, irmãos? E nem a sua esposa, tem direito como você, como a filha. Mas tem a filha. Então, observe que o ofício é que leva você a trabalhar. Então, você era marido e você estava trabalhando com a sua esposa. O seu trabalho era com a sua esposa. Mas a sua esposa, então,
achou-se grávida de você. E ela está gerando um filho seu. Quando aquele filho nasce, então você imediatamente, vem a enfermeira lá, vem a médica, parabéns, pai. Os irmãos entendendo, irmãos? Parabéns, pai. Então você pela primeira vez viu alguém dizendo que você é pai. Os irmãos entendendo? Só que você não vai trabalhar com aquela filha do mesmo direito que você trabalha com a sua esposa. Ela só tem direito com você como pai. Você vai trabalhar como pai. Educá-la, dar alimento, crescê-la. Amém, irmãos? Vocês irmãos entendendo? O ofício vai fazê-lo trabalhar. E assim, quando Deus sai do ofício de pai e entra no ofício de filho, agora ele está trabalhando de outra maneira. Amém, irmãos? Ele está trabalhando um ofício de filho, que é um trabalho. E aquele trabalho durou 3 anos e meio. O ofício ali, levando aquele ofício. Observe que no corpo, Jesus levou o ofício de filho. Mas na revelação, quem levava era o pai. Amém? O trabalho era do pai. No ofício de filho, ele estava na carne, porque nasceu. Mas observe bem, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que está confundindo nós é isso. Nós já entendeu tudo, o que nós não estamos entendendo é isso. Então, quando Jesus disse, quem vê a mim, corpo, vê o Pai, Espírito. Amém, amém, irmãos? Amém. Quem vê a mim, corpo, vê o Pai. Mas para isso você tem que entender quem é o corpo. Amém, amém, irmãos? Se você não entender quem é o corpo, você nunca verá o Pai. Verdade. Então você tem que entender esta manifestação. Você tem que entender, Filipe, que aquela palavra agora é carne. Amém, irmãos? Amém. E você entendendo que aquela palavra agora é carne, você está vendo o Pai. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam isso agora, irmãos? Amém. Veja, isso é tão fácil que tomar a bala de uma criança. Então observe bem. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso aqui. Vejam bem. Vamos prestar atenção nisso aqui que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Como que aqueles 3 ofícios, Deus trabalhou nele para nós. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios. O que é um ofício? Trabalho, para trabalhar. Como, por exemplo, você pega o leão, você pega o boi, você pega o animal com rosto de homem e pega a águia. Então Deus visitou os gentios através da unção de 4 animais. Leão, boi, o animal com rosto de homem, que era inteligência, Lutero, e a águia, que era o profeta. Certo, irmãos? O que é isto, pastor? Era os ofícios nas quais estavam sendo retratadas nesses animais no período em que Deus ia trabalhar. Quem entendeu diz amém. No ofício de leão, no ofício de boi. O ofício de boi que a igreja carregava naquele tempo era para quê? O boi serve para quê? Trabalho, mas depois morrer. Foi isso que a era produziu no tempo de São Martim. Os irmãos entenderam, irmãos? O leão da tribo de Judá, o leão, ali estava a revelação. Deus estava trabalhando com os atos dos apóstolos, atos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Depois, quando chegou a era de Sardes, Deus levantou a era através de Lutero, o terceiro animal com rosto de homem, inteligência, intelecto. Era outro ofício, um ofício na qual estava trabalhando, né? Então você fala, por exemplo assim, vamos supor, eu conheço pessoas, por exemplo, que têm 3 empregos. Isso quer dizer 3 trabalhos. Isso quer dizer o quê? 3 ofícios. Amém, irmãos? 3 ofícios, né? Tem 3 ofícios. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Nós vamos entender que, presta bem atenção, que certos ofícios, não é pelo fato da pessoa não estar exercendo aquele ofício que ele não pode fazer nada, não. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um policial.
um policial. Quando ele está enfardado, um policial militar, ele é uma coisa, ele redobra a sua autoridade. Quem está entendendo? Amém. Ele dobra a sua autoridade. Quando um policial está fardado e tudo mais, com a arma do lado, ele dobra a sua autoridade. Mas ele trabalhou 6 horas por dia, que é o máximo que o policial trabalha, se eu não me engano. Ele trabalhou 6 horas por dia. Foi lá em casa, tirou o cap, tirou o uniforme e vestiu num jeans, uma camiseta regata e um chinelo havaiana, mas colocou a arma dentro. Ele sai a paisana, mas leva a arma dentro. Aí o bandido pensa que pelo policial não estar vestido a caráter, pensa que o policial não pode agir. Os irmãos entendem, irmãos? Pensa que o policial não pode agir. Não, você não pode me prender não, que você não está vestido a caráter. Então faz alguma coisa errada para você ver. Os irmãos entendem? Ele não está naquele momento, naquele ofício de policial. Mas ele é o policial. Assim foi Deus. Jesus, naquele momento, ele estava trabalhando no ofício de filho, mas nunca deixou de ser Deus. Amém, irmão? Nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Amém. Né? O juiz, por exemplo, o trabalho dele era no fórum, de julgar, dar voz de prisão. O trabalho dele era no fórum, bem a caráter, vestido a caráter, tudo mais, com aquela capona preta e tal. Mas se um juiz aí na rua, alguma coisa, ele vestido de bermuda, de chinelo, andando ali sem camisa, e vê uma atitude errada em alguma pessoa, ele pode dar voz de prisão. Os irmãos, não é, irmãos? Ele pode dar voz de prisão na hora. E não vai a pessoa dizer, mas você não é juiz agora, você não está vestido a caráter, você não está no fórum. Não, a autoridade está nele. Ele só não está no ofício daquele momento, mas a autoridade está nele. Amém, irmão? Jesus era Deus o tempo todo. Amém, irmão? Ele obedeceu os ofícios. Por isso que em Filipenses, capítulo 2, diz, e ele aniquilou a si mesmo, e sendo achado na forma de homem, e sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E servo é para trabalhar para o seu Senhor. Amém, irmãos? Ele estava obedecendo às suas próprias leis que ele criou. E então, naquele ofício de filho, ele estava trabalhando na obediência, porque o ofício dele é obedecer. Quem é, irmãos? O ofício de filho é obedecer. E quando Deus entrou no ofício de filho, sendo um de nós, ele tinha que obedecer tudo aquilo que Deus no Espírito escreveu. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então Deus agora estava num corpo, num outro ofício, sendo um de nós, carne humana, obedecendo o que ele mesmo tinha escrito na sua lei. Ele agora estava num corpo de carne, nesse ofício de filho, filiação, obedecendo a si mesmo. E foi obediente a si mesmo. Amém, irmãos? Reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele não reconciliou o mundo com outra pessoa, foi consigo mesmo. Amém, irmãos? Ele não estava aqui fazendo um trabalho para outra pessoa, ele estava fazendo um trabalho para si mesmo. Ele não estava tirando da cadeia uma pessoa que alguém colocou na prisão, ele estava tirando a pessoa que ele mesmo colocou na prisão. Os irmãos estão entendendo? Então observe, 3 ofícios de uma mesma pessoa operando em tempos diferentes. No ofício de pai, foi Deus sobre nós, quando operava através da lei, uma vez que o pai exerce lei sobre os filhos. Como filho, ele opera com a graça, sendo Deus conosco. E como Espírito Santo, ele trabalha através do amor divino, sendo Deus em nós. A dispensação do Pai, através da lei, durou até o batismo do Filho. Presta atenção nisso aqui. A dispensação do Pai, ou o ofício,
durou até o batismo do Filho, por João Batista. Do batismo de João até o Calvário, temos a dispensação da graça, durante 3 anos e meio até o Calvário. Mas depois do Calvário, entrou a dispensação do Espírito Santo. O trabalho agora, ou o ofício do Espírito Santo agora, é trazer tudo para dentro desses 3 anos e meio que é graça. Amém, irmãos? Então, o que a dispensação do Espírito Santo, por meio de 2000 anos das eras distribuídas, faz? É trabalhar nos filhos tudo aquilo que Jesus, no corpo, desenvolveu em 3 anos e meio. Amém, irmãos? Amém. Tudo que Jesus fez em 3 anos e meio, que foi o trabalho daquela dispensação, o Espírito Santo, durante 2000 anos, nesta nova dispensação, neste outro ofício, trabalhando interiormente, por meio da palavra, para trabalhar durante todo esse tempo, para trazer para dentro da sua igreja, para trazer tudo para dentro, na qual esses 3 anos e meio Jesus trabalhou. Os irmãos estão entendendo? Presta bem atenção. Existem ministérios que levanta, vai rapidamente e termina rapidamente. Existem ministérios aí de que tem 50, 60, 70 anos, e Jesus trabalhou 3 anos e meio de ministério, e 2000 anos o Espírito Santo trabalhando nesses 3 anos e meio. Amém, irmãos? Nesses 3 anos e meio, o Espírito Santo tem alimento para trazer para dentro dessa noiva tudo em que Jesus trouxe em 3 anos e meio. Amém, irmãos? Então observe bem que nessa dispensação do Espírito Santo, é para o Espírito Santo trazer para dentro tudo aquilo que naqueles 3 anos e meio, que é graça, através daquele ofício de corpo, de filho, fez por nós na redenção. Por isso que Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Amém? Só que aqui está meio estranho, porque todo aquele que o Pai me der, como se fosse no futuro. E não é assim a Escritura. A Escritura é todo aquele que o Pai tem me dado. Passado. Né? Todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a mim. Os irmãos estão entendendo? Então presta bem atenção. Jesus trabalhou 3 anos e meio no ofício de filho. Ele era Deus conosco. Certo, irmão? Deus conosco. Não é filho eterno. No ofício de filho. Não filho, uma pessoa eterna. Ofício de filho. Deus no ofício de filho. 3 anos e meio trabalhando aqui conosco. Então o que acontece? Esses 3 anos e meio, morrendo, ressuscitando, gerou para nós os gentios uma boa nova. Gerou para nós boas novas. Amém, irmãos? E durante 7 eras da igreja, Deus visitou os gentios para tirar do meio deles, do meio dos gentios. Não é todo gentio, não. Do meio dos gentios, tirar do meio dele um povo para seu nome. Os irmãos entendendo? Então o Espírito Santo, que é Deus, que sabe onde é que está a semente predestinada, amém, irmãos? Todo aquele que o Pai tem me dado, virá a mim. Em outras palavras, esses 3 anos e meio que eu trabalhei, todo aquele na era que aparecer sendo eleito, virá a mim. Amém, irmãos? Pelo que eu trabalhei por ele. Os irmãos, entendendo? Ou você acha que Jesus morreu Não, Jesus só morreu por aqueles que estão com seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Amém? E aí o Espírito Santo, que é outro ofício de Deus na dispensação das eras, vem trabalhando por meio da palavra e os mensageiros pelo Espírito, convencendo a mim e você que você era um filho de Deus.
Porque é o Espírito Santo que convence o homem, amém, irmãos? Então o Espírito Santo nas eras da igreja, por meio dos 7 Espíritos de Deus a todas as eras, que é o 7 mensageiro, vem com a mensagem convencendo-nos, amém, irmãos? Convencendo-nos de que na verdade você era mesmo filho de Deus. Quando foi que você reconheceu isso? Quando você reconheceu a palavra, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Os irmãos entenderam? Que Deus abençoe a todos os irmãos e a todos os nossos ouvintes na internet. Deus abençoe.